gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rei e hoje eu estou de volta para comentar com vocês sobre 4 livros de suspense que eu li nos últimos meses, comentar um pouco com vocês sobre a minha experiência, sem spoiler, com cada um desses livros, e no final aí você tentar decidir por qual você começa, qual você ficou com mais vontade de ler. A gente vai conversando aqui nos comentários também, mas antes de tudo, eu quero te pedir pra você se inscrever aqui no canal se ainda não estiver inscrito. Aproveita que eu tô te lembrando pra deixar também o seu curtir, e também ativa o sininho aqui embaixo pra você ficar por dentro das próximas atualizações aqui do canal. Também vou te convidar pra me seguir nas outras redes sociais, os links ficam aqui na descrição. Corre lá pra me seguir e ficar por dentro de todos os outros conteúdos que eu publico por lá também. Eu tô agora publicando com mais frequência lá no TikTok, tenho uma conta já há uns 2 anos e no último mês eu tô me dedicando ainda mais a publicar conteúdo por lá, então se você ainda não me segue, o link fica aqui na descrição, aproveita pra me seguir por lá também. Então, sem mais demora, vamos conversar então sobre aí os últimos 4 livros de suspense que eu li, e já adianto pra vocês, curti todos, alguns com ressalvas, mas outros assim eu realmente fiquei muito surpresa com a experiência. E tem 2 desses livros que foram lidos com o meu clube de apoiadores do Catarse. Inclusive, o livro desse mês de maio é um dos suspense que eu vou comentar aqui com vocês. E se você não conhece o meu apoio coletivo através do Catarse, o link fica aqui na descrição. Te convido para ir lá conhecer esse projeto, saber melhor como que funciona. E se você tiver interesse e possibilidade também de participar, vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda no nosso clube do livro, em que todos os meses nós lemos um livro em conjunto. E já adianto para vocês que no mês agora, né, de junho, nós vamos ler 7 dias em junho, um romance aí para dar uma quebra nos últimos 2 livros de suspense que a gente leu, porque em abril e maio foi suspense, então agora em junho a gente vai ler esse romance, que é um lançamento bastante recente que chegou aqui no Brasil. E no livro de julho a gente vai ler outro suspense, porque escolhemos ler A Loucura do Mel. Então se você tiver interesse em fazer a leitura desses livros junto com a gente, vai ser muito bem-vindo lá no clubinho do Catarse, o link fica aqui na descrição. Bom, então como eu falei aí, eu entrei na minha veia leitora de suspense, li vários e assim, estou cada vez mais empolgada a continuar lendo um atrás do outro. Agora eu concluí um, né, o último que eu concluí foi a leitura do Clube do Mês, lá com os apoiadores do Catarse, e eu ainda tô aqui, né, olhando pra minha estante, olho pro meu Kindle, não decidi ainda exatamente qual vai ser o meu próximo suspense, mas esse frio, gente, que chegou, vocês estão me vendo aqui de gola alta e tudo, enfim, esse frio tá me inspirando a continuar lendo suspense, então possivelmente, em seguida, lerei também mais um livro de suspense. Mas enfim, vamos começar então lá de trás. Vou começar com o livro mais antigo que eu li dessa lista, que foi o Suspense Lugar Errado, Hora Errada, que foi a nossa leitura coletiva do mês passado, né, na verdade do mês de abril. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, aí vai ficar um pouco confuso pra você, então foi no mês de abril que nós lemos esse livro lá no Clube de Apoiadores do Catarse. E esse é um livro de suspense que vai mesclar suspense com viagem no tempo. Vou explicar aqui sem spoiler um pouco do que você vai encontrar nessa história, falando já da sinopse. Então aqui a gente tem um livro que vai ser narrado em primeira pessoa por essa mulher, que é uma mulher, enfim, de 40 e poucos anos, que tem sua família, ela é casada já há 20 e tantos anos com seu marido, e ela tem um filho adolescente que acabou de fazer 18 anos. Então é um rapaz ali, né, muito promissor, ela tem um relacionamento muito legal ali com o seu filho, também com seu marido e tal. E numa noite, né, numa noite de sábado, o filho dela vai cometer um assassinato na frente da casa deles. Ela vai ver tudo da janela e ela não vai entender bulhufas do que tá acontecendo. Ela vai ficar absolutamente desesperada, porque é um cara que ela nunca viu na vida. O filho dela, que é uma pessoa que ela jamais esperaria cometer um assassinato, tá ali, inclusive tomando assim, sabe, assumindo aquilo que ele fez, e inclusive vai na polícia e se assume mesmo, tipo, eu fiz isso. E ninguém entende nada, a mulher não entende nada, ela fica totalmente em choque, absolutamente sem saber o que tá acontecendo. E aí, nesse dia, quando ela deita pra dormir, depois de tudo que aconteceu, que ela tá em choque ali, ela deita pra dormir, quando ela acorda no dia seguinte, ela vai descobrir que ela acordou no dia anterior ao dia em que o filho dela cometeu o assassinato. E a partir daí a gente vai vendo junto com ela, né, que isso se torna um looping. Ela vai cada vez voltando no tempo, cada vez que ela dorme, ela volta mais no tempo, e a gente vai junto com ela aí tentando decifrar o porquê que ela tá viajando no tempo, qual que é o objetivo dessa segunda chance que ela recebeu aí do universo, ou seja lá do que for, pra que ela fique cada vez mais voltando no tempo, e cada vez que ela volta no tempo ela descobre alguma coisa que tem relação com o filho dela, ou que tem relação com o que o filho dela pode estar metido. Então ela começa a investigar tudo que tem a ver com esse acontecimento que envolve o filho dela, cada vez que ela volta no tempo, e a gente vai vendo isso acontecer muito ao longo da leitura. Cada vez ela volta mais ainda no tempo, e vai tendo toda uma discussão, né, de tipo assim, cara, até quando essa mulher vai ficar voltando no tempo? Será que ela vai voltar? Esse inclusive é um medo dela, né? Será que ela vai voltar até a inexistência, até o momento em que ela vai morrer? E aí tem inclusive uma cena, um diálogo, na verdade, que ela tá tendo com um dos personagens desse livro, que eu achei muito genial, que ela fala assim, cara, eu tô apavorada com a ideia de eu ficar voltando no tempo até a inexistência, será que é isso que eu vou fazer? E daí a pessoa que tá ali conversando com ela fala assim, mas não é isso que a gente tá fazendo, só que no sentido contrário? E eu achei isso brilhante, assim, foi um dos momentos mais brilhantes do livro pra mim, porque realmente, né, a gente só tá acordando, né, andando pra frente até chegar o dia da nossa inexistência, que é o dia que a gente vai morrer. Então, basicamente, o medo dela é que ela
ela faça exatamente isso, só que no sentido contrário, assim, né? Voltando no tempo. Eu achei genial. Esse é um livro que tem vários momentos, assim, de uma leitura mais lenta, uma coisa mais, assim, devagar, e em outros momentos em que a leitura fica mais frenética. Então, eu acho que lá no clubinho, inclusive, tivemos diferentes opiniões, diferentes experiências com o livro. Teve gente que ficou realmente vidrada na história do começo ao fim. Teve gente que, assim, levou um tempo até mergulhar na história, e daí quando mergulhou foi de uma vez só. Pra mim, né, eu tive uma leitura que foi bastante, assim, linear. Foi uma coisa bem ok ao longo de toda a experiência. Foi uma experiência bem legal, gostei bastante do livro. Tive alguns momentos em que eu tinha certeza do que estava acontecendo, e outros momentos foram grandes surpresas ao longo da leitura. Foi um livro realmente muito bem construído e, levando em consideração, né, a questão da viagem no tempo, eu tinha algumas questões que a autora pudesse talvez se atrapalhar com isso, mas, assim, da minha visão, pelo menos dentro do que eu li, né, da minha experiência com o livro, eu não achei que ela foi atrapalhada, eu achei que ela foi até que bastante concisa ao longo da leitura. Então, eu gostei bastante do livro. Deixo a recomendação pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você ainda não tenha o livro e queira fazer aquisição, seja no livro físico ou no e-book, vai estar aqui embaixo o link pra você fazer a aquisição. Depois, em seguida, eu li o A Noite em que Ela Desapareceu, da Lisa Jewell. Esse livro aqui é da mesma autora de A Família Perfeita, um livro que eu já comentei aqui no canal em outras ocasiões. Foi o último livro até agora, eu já li esse livro tem uns 2 anos, mais ou menos. Foi o último livro que eu lembro de ter ficado até de madrugada, assim, não tão de madrugada, mas sei lá, 1 da manhã, sabe? Pra terminar, porque eu fiquei muito vidrada na história. Eu gostei muito da narrativa da autora, de como ela constrói o universo, enfim. Esse aqui não foi muito diferente, eu gostei bastante também da construção que ela traz aqui dentro dessa história, que a gente vai ter um livro que se passa na Inglaterra, né, numa cidade mais do interior da Inglaterra, e a gente vai ter o foco dessa investigação justamente no desaparecimento de uma menina, mas não só essa menina, essa garota e o seu namorado, que eles dois são pais, tiveram um filho ali na adolescência, e ela mora, né, na verdade o casal mora com a mãe da menina. Então no começo do livro a gente entende ali que moram a mãe, essa menina que desapareceu, o namorado da menina que desapareceu, o irmão da menina que desapareceu e o filho desse casal, que é um bebê de 1 ano e pouquinho. Eles um dia decidem ter uma noite fora de casa, ir pra um jantar juntos, e eles não voltam, né, os dois não voltam pra casa. E a partir daí começa a ter todo esse questionamento, principalmente da mãe dela, né, que é quem fica mais angustiada com tudo. Primeira pessoa a ficar preocupada, né, com o desaparecimento da filha e do genro. Então a gente vai vendo a narrativa sendo trabalhada tanto pela perspectiva dessa mulher, né, que tá ali no presente, tentando entender o que aconteceu com os dois, como também a gente vai tendo narrativas do passado. Então a gente vai ter 3 anos, né, de narrativa. Tem 2016, 17, 18, se eu não me engano. Porque lá na narrativa do passado a gente vai entendendo mais sobre o relacionamento dessa menina, desse garoto, sobre pessoas que eles vão conhecendo ao longo do tempo, né, e o que pode estar atrelado ao desaparecimento dela, e até a gente entender de fato o que foi que aconteceu e aonde essa menina estaria, né, onde será que ela se meteu, tanto ela quanto o namorado. Então é um livro que, assim, em termos de suspense, ele não é nenhuma grande novidade, sabe? A gente tem ali um caso de uma pessoa que desaparece e pessoas tentando entender o que foi que aconteceu com esses dois até chegar numa resolução. Porém, é um livro que ele vai trabalhar diferentes camadas dentro das personagens, assim, certas complexidades de relacionamentos mesmo, que eu achei legal a forma como a autora trouxe pra dentro da história. Ela, mais uma vez, trabalha com uma narrativa que é muito instigante, muito imersiva, capítulos curtos que você vai só devorando, quando você vê, você já, sabe, passou da metade e tá chegando no final do livro. É um livro que vai falar também bastante sobre as aparências, sabe? Sobre como, até mesmo dentro da sua casa, você tem pessoas ali que você acha que você conhece, mas você nunca conhece 100% e nunca sabe 100% pelo que outra pessoa tá passando, sabe? Menos ainda se ela decide esconder alguma coisa de você, ou se tem coisas que ela não quer compartilhar. Então fala muito também sobre isso, entende? Sobre o quanto as pessoas são capazes de esconder muito daquilo pelo que elas estão passando. Então é mais um livro aí que eu acho que, pra quem gosta de suspense, deve dar uma chance. Os livros dessa autora, já li 2 dela, né? Os 2 são muito envolventes, muito intrigantes, me prenderam desde o começo, e eu tive uma experiência muito positiva também com a leitura desse livro aqui. Então deixo aqui a dica, caso você ainda não tenha conhecido o trabalho dessa autora, leia. Eu gostei mais ainda, né, de A Família Perfeita do que desse aqui, porque A Família Perfeita tem uma coisa meio bizarra, sabe, que tá dentro da história. Aqui a gente tem, eu acho que é um suspense mais tradicional, eu diria. Então fica aqui a recomendação. Aí eu também li o Diário da Empregada. A gente tem essa onda aí de livros com empregada, e saiu esse livro recentemente, que inclusive tava na promoção do e-book, daí eu aproveitei a oferta e comprei. E esse livro, ele... como eu posso começar a explicar? Ele tem várias narrativas, são todas em terceira pessoa, só que todas as narrativas focam em diferentes personagens. E no começo pode ser bastante confuso para algumas pessoas, porque cada narrativa é uma personagem totalmente desconecta da outra, ou não totalmente, mas enfim, são narrativas que aparentemente não tem nenhuma relação, porém, conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo qual que é a relação dessas narrativas com a história como um todo. Nós vamos entendendo quem são essas personagens. Então, basicamente, a gente tem aqui uma história que começa com um casal dentro de um carro, numa região de Bahia, ali da Vancouver, acho que é Vancouver que se passa a história. Enfim, esse casal que tá ali é um casal que tá tendo um caso, enfim, extraconjugal, eles não podem ser descobertos, então eles estão ali bem, sabe, na tocada
tocaia, tendo o caso dentro do carro, quando um outro carro chega, para, e eles veem, né, um que aparenta ser um casal, sair de dentro do carro, pegar uma coisa que parece ser um tapete e jogar na água. Então parece ser um tapete que tá enrolado em alguma coisa, né, e a gente já suspeita o quê? É um corpo que tá ali dentro. Então eles jogam aquilo na água e depois vão embora. Então a história já parte desse acontecimento de duas pessoas aparentemente se desfazendo do que pode ser, assim, resquícios de um crime. E aí a gente vai tendo a narrativa, então, agora alternando entre algumas personagens. Então a gente tem a própria empregada, que a gente vai ter a narrativa a partir do diário dela. Então essa aqui é a narrativa, digamos assim, em primeira pessoa, porque é ela escrevendo pro seu diário. Então seria um diário que uma psicóloga teria sugerido que ela começasse a escrever pro seu tratamento ali, né, do acompanhamento psicológico. Então ela começa a escrever esse diário e a gente já entende desde o princípio que ela é uma empregada e que ela tem uma questão, por isso inclusive que ela foi começar a se tratar com a psicóloga, que é o fato de ela ser muito curiosa, muito fofoqueira, digamos assim. Ela gosta de fuxicar a vida dos seus clientes, então ela se aproveita, né, de ser uma pessoa invisível dentro da casa, porque na maioria dos casos é assim, né, tipo, as pessoas mais endinheiradas põem uma empregada dentro de casa e, assim, é como se não existisse. Então ela se aproveita muito disso pra poder fuxicar a vida dos clientes e entender, né, mais sobre esses clientes e tal, saber de coisas que não são da conta dela, mas que ela gosta de saber. Então a gente já sabe que ela tem essa peculiaridade, ela vai narrando isso ali no diário dela. Aí a gente tem também uma outra personagem que é a... esqueci o nome dela agora, gente. Eu li há pouco tempo o livro e já não me lembro mais do nome da personagem, mas a gente tem uma outra personagem que é uma mulher que tá grávida e ela é casada com um cara e a gente vai entendendo ali, né, que esse cara, ele é tipo um queridinho, assim, do país, sabe? Dentro de um esporte que é muito conhecido lá, né? Principalmente nesses lugares, assim, de muito frio, que tem a ver com snowboarding, né, esqui e tal. Tudo que tem a ver com neve e tal, que a gente não, né, a gente não conhece. É muito desconhecido pra gente, mas que lá, no Canadá, é bastante conhecido, né? Inclusive ele ganhou a Olimpíada. Então, assim, é um cara muito conhecido e querido por todo o país por ser esse campeão. E aí a gente tá acompanhando esse casal, né, que voltou agora pro Canadá. Eles estavam morando em outro país, eles voltaram pro Canadá agora. E ao que tudo indica que esse cara vai começar num novo emprego, que é um emprego que ele tá muito desejando, um emprego de chefia, assim. E com o passar da leitura a gente vai entendendo mais detalhes, né, desses personagens e uma grande surpresa que vai desencadear em tudo que vai acontecer a partir de então, até que a gente chegue nesse momento ali do que aparenta ser esse assassinato. E a gente também tem a narrativa pelos investigadores, né, pelo ponto de vista dos investigadores. Então a gente vê que realmente em uma noite, né, uma senhora que mora do outro lado da rua de uma casa de vidro gigante, assim, muito chique, acordou, né, no meio da noite com um grito e, ao que tudo indica, alguém teria sido assassinado dentro daquela casa. Não se sabe exatamente quem, então a gente já começa a história assim, né, sabendo que alguém morreu, a gente não sabe exatamente quem e a gente também não sabe quem foi que cometeu esse assassinato. Então é muito legal a forma como o livro começa, porque já começa assim com duas questões pra você, né? Você não sabe quem morreu, nem quem assassinou, nem como foi assassinado. Então são peças que a gente vai construindo ao longo da leitura com as diferentes narrativas. E a gente vai também entendendo como que é a conexão, qual que é a verdadeira conexão dessas personagens. Se essa empregada, ela viu alguma coisa, se ela fez parte de alguma coisa, ou se essas pessoas pra quem ela tá trabalhando tem alguma coisa, sabe, ali por trás da manga que ninguém tá sabendo. Então a gente vai construindo ao longo de toda a narrativa, né? O quebra-cabeça total dessa história. E eu achei uma história muito legal, assim, de acompanhar, muito bem construída, intrigante, capítulos curtos que você só vai devorando, sabe? E, enfim, achei bem interessante a forma como a autora construiu a história, como ela me prendeu na narrativa. Então deixo aqui a recomendação também, caso você ainda não conheça, né, esse livro. Tava bem baratinho o e-book, não sei se ainda vai estar nesse mesmo preço, mas eu vou deixar aqui na descrição caso você tenha interesse em ir lá conferir. E por fim, vamos falar agora de Uma Família Feliz, do Rafael Montes, esse livro que foi, né, a nossa última leitura agora do mês de maio, e que foi um livro que, inclusive, foi adaptado pro cinema com a Grazi Massafera e o Renato Giannichini, se eu não me engano. E esse é o livro que, assim, de todos, foi o que eu gostei, porém gostei com ressalvas. Porque tem várias questões nesse livro que, pra mim, não estavam muito bem... Assim, eu terminei a leitura sem estar 100% resolvida, sabe? Então, cheguei até a mandar áudio lá no nosso grupinho de leitura coletiva, né? Falando sobre as minhas questões com esse livro e tal, do porquê que eu achei que ele não foi um livro 5 estrelas, porque, pra mim, deixou muitas pontas soltas, muitas questões sem respostas. Enfim, né? A gente tem aqui um livro que ele vai girar em torno do tema maternidade. Então, a gente tem um thriller, um suspense psicológico, que vai girar em torno desse assunto. Como vários outros que, inclusive, eu já li e comentei aqui. Como, por exemplo, Precisamos Falar sobre o Kevin. Outro também que fez muito sucesso foi o Impulso. E tem vários outros também que são, né, dentro dessa temática da maternidade. E aqui a gente tem um livro que vai focar nessa mulher que é a Eva. A Eva, ela é casada com um homem, né, com o Vicente, e eles têm duas filhas gêmeas. E já no começo do livro, a gente tem, assim, quando tudo terminou, né, tipo assim, ai, como eu posso dizer? É uma espécie de prefácio que se chama O Fim. E nesse prefácio, a gente tá vendo essa mulher enterrando uma das meninas, né, de 10 anos, uma das crianças, e ela tá sendo muito grosseira com a outra. E ao que tudo indica, essa mulher cometeu ali, né, uma loucura, assassinou essa menina,
menina é o que a gente tem de entendimento no começo do livro, que ela fez alguma coisa contra essa menina e que vai fazer uma coisa contra a outra menina também. E a gente então começa a leitura voltando no tempo, alguns meses, né, talvez acho que até anos atrás, não, acho que só alguns meses mesmo, chega a ser quase um ano mais ou menos atrás, em que a gente começa a entender um pouco do contexto dessa família, né, que a gente vai entender que ela é casada com esse cara, que tem essas duas menininhas e que em algum ponto ali ela vai engravidar e que por causa dessa gravidez então ela vai acabar desenvolvendo depressão pós-parto, muitas dificuldades em manter, né, a casa, manter as meninas, manter o trabalho dela, que ela trabalha fazendo bebês reborn, e aqui a gente tem também essa questão peculiar da personagem, né, que tipo assim, ela é uma artesã que trabalha fazendo esses bebês ultra realistas. Agora também tendo que cuidar do seu próprio bebê, né, e todas as dificuldades que ela encontra ali, porque o bebê é muito difícil de ficar quietinho, ou então ele tem muita dificuldade de ficar com ela, parece que ele não tem um relacionamento muito bom com a própria mãe, né, tipo, ele não quer ficar com ela. Então tem algumas questões assim dentro da vida dessa mulher, dessa mãe, com, né, tantas atribuições pra fazer, em que a gente vai ver que ela vai ficando cada vez mais assim, sobrecarregada, ao mesmo tempo que algumas coisas vão acontecendo que vão fazendo com que ela vá aos poucos perdendo um pouco, assim, da ajuda que ela tem em casa. Então, cada vez ela fica com mais coisa pra fazer, mais sobrecarregada e tal. Até que um dia acontece um evento que vai ser muito chocante ali envolvendo esse bebê. Eu não vou falar o que é, mas enfim, acontece esse evento e começam a surgir algumas suspeitas sobre essa mãe, sobre o que essa mãe poderia estar fazendo com esse bebê. E essas suspeitas ficam ainda assim, mais exacerbadas quando isso que aconteceu com o bebê passa a acontecer com as meninas, né, com as crianças ali da casa. Então, aparentemente, né, todas as suspeitas se voltam pra essa mulher que estaria fazendo alguma coisa com os seus próprios filhos, né, com as crianças ali da casa. Então, a gente começa a questionar também sobre a veracidade dessa personagem, sobre será que ela tá realmente fazendo isso, será que ela não tá fazendo? A escrita toda, né, todo o livro é narrado em primeira pessoa, então a gente não tem como confiar naquilo que ela tá narrando pra gente. E a gente vai percebendo também que todas as personagens que fazem parte, principalmente assim, os adultos, né, que fazem parte da vida dela, e principalmente o marido, ele tem um comportamento estranho, né? Ele vai tendo comportamentos cada vez mais esquisitos até que a gente começa a tentar entender, tipo assim, quem estaria por trás disso. E aí a gente vai tentando, né, ao longo de toda a leitura, descobrir quem é o verdadeiro culpado por trás do que tá acontecendo com as crianças, e tudo leva a crer pra nós que seria a Eva, já que lá no começo do livro a gente tem aquela cena chocante, porém em alguns momentos ali, né, do livro, determinado parte do livro, a gente vai tendo outras suspeitas, e daí, né, o final da história, a gente entendendo realmente tudo que tá acontecendo, quem é o culpado por trás de tudo, e etc, né? E assim, é aquele tipo de final que vem pra chocar o leitor, pra, tipo assim, trazer realmente uma surpresa, tipo, uau, não estava esperando isso daqui. E aqui, gente, é um artefato que o Rafael Montes faz no final desse livro que eu particularmente gosto, tá? Eu não tenho problemas com isso. Porém, eu gosto quando é bem trabalhado, quando é bem executado. Então, quando existem coisas envolvendo algo parecido com o que ele fez, né, ali no final do livro, precisa ser muito executado, precisa ser muito bem feito, muito bem elaborado. E ao longo de toda a leitura, quando eu vi aquela resolução, eu pensei, cara, mas não faz sentido por causa de várias outras coisas que eu fui percebendo, né, ao longo da leitura, que não me ajudaram a corroborar com aquilo, sabe? Tipo assim, falar, beleza, é isso aí mesmo que você tá me falando, sabe? Não, eu tive alguns momentos que eu fiquei, não faz sentido, porque isso aqui aconteceu, porque senão isso aqui não teria acontecido, porque senão, sabe? Então tem alguns furos ao longo da leitura que me fizeram não amar o livro como um todo, não me fizeram, sabe, acreditar na história como um todo. E eu acabei gostando do livro, porém com algumas ressalvas. É uma leitura super ágil, super fluida, você vai pegar pra ler e vai, assim, devorar de uma vez só, porque é um livro curto, inclusive, né? Acho que você, tipo, pega pra ler e rapidinho vai. Porém, tenho, né, minhas questões com esse livro. É a mesma questão que eu tenho com Onde Está Daisy Mason. Eu gostei bastante de Daisy Mason também, achei que foi um suspense intrigante, que te pega do começo até o final. Porém, o fim, eu fiquei assim, ai, velho, é sério que você vai mandar essa pra mim? Enfim, né, não acreditei, não consegui comprar o final. Assim como não consegui comprar o final aqui, né, de Uma Família Feliz, mas ainda assim, achei que foi uma experiência legal de leitura, aquele tipo de livro que você fica na curiosidade, sabe, de querer chegar no final e descobrir tudo que tá acontecendo, ter suas respostas. Mas enfim, é um livro que eu recomendo, porém com algumas ressalvas. Inclusive, vou te perguntar agora se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo o que você achou das experiências, qual você mais gostou. Me recomenda também, assim, um suspense, que é aquele de, tipo, explodir a cabeça, que eu amo livros nesse sentido, então comenta aqui embaixo. Vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada pelo apoio de sempre, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.